Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Além da Notícia. Eu sou Pedro, aluno do nono M1. E eu sou Emê, aluna do nono M2. E hoje estaremos entrevistando o professor do Instituto Federal da Bahia, Durval Libânio. Show de bola! Olha, estamos aqui, professor Durval Libânio, professor Israel, Marcos Paulo, mas agradecer, Israel, a idealizadora do projeto, que é a professora Cíntia Almeida, agradecer a direção da escola e todos os professores que conosco fazem parte, mas somente a abertura, porque quem vai falar aqui agora de início é o professor Israel Leal. Israel. Pronto. Agradecer também, Marcos Paulo, aos alunos acolhedores, porque é um grupo que tem realmente feito a diferença na Escola Ceres Libânio e é um grupo que vai dar uma continuidade a toda a idealização de projetos que está tramitando aqui na Escola Ceres Libânio. E hoje nós tivemos a honra, a alegria, a satisfação de ter ao nosso lado como entrevistado, o primeiro entrevistado do podcast, o nosso querido professor Durval Libânio Neto. Isso sem falar que ele faz parte da linhagem da professora Ceres Libânio. E a satisfação é maior ainda porque nós estamos falando aqui com essa pessoa que, além de ter um conhecimento exemplar em diversos âmbitos da ciência, é uma pessoa que tem uma história de uma família tradicional da nossa cidade, é uma pessoa que tem um conhecimento educacional, um dos maiores apuradores e degustadores de chocolate do mundo, e isso daí a gente vai ter um bate-papo excelente para enriquecer não só os alunos da Escola Ceres Libânio, mas também de tantas outras pessoas que estarão assistindo esse podcast que é Além da Notícia. Show de bola! Pedrão, aí fica à vontade, os alunos aqui norteiam, direcionam o projeto e nós estamos aqui para dar a apresentação. Eu tenho certeza que esta iniciativa, a nossa coordenadora pedagógica, vou frisar novamente, Cíntia Almeida, a sua liderança em unir, congregar o alunado, os professores, é muito importante. E nós temos aqui uma raiz, essência da cidade de Gandu, a família Libânio, a família Melo, uma junção de gente que criou, que produziu, que produz e que produzirá sempre riqueza, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista educacional, como do ponto de vista cultural. E a gente está aqui nessa parte do ponto de vista também educacional e tecnológico. Vai com vocês aí. Mas antes das perguntas aqui, seria necessário, até para algumas pessoas que não tiveram essa oportunidade até de conhecer o professor Durval Libânio, perguntar a ele quem é Durval Libânio Neto. Bom, eu sou filho de Pedro Antônio, da Rocha Melo, Nádia Maria também. Professora Nádia, minha primeira professora aqui do Castro Alves. Sou formado em Engenharia Agronômica, mestrado e doutorando em produção vegetal. E, digamos, neto de Ceres Libânio, eu meu pai, contato com o nome do marido dela, do Paulo Libânio da Silva. E é isso. Minhas origens estão aqui em Gandu. Passei muito tempo fora, mas agora voltei a residir. Há 3 anos eu estou aqui, morando na fazenda, trabalhando. Professor Durval, esse bloco iremos tratar sobre perspectivas para o futuro. E gostaríamos de saber do senhor qual é a visão que o senhor tem para o futuro de Gandu. Gandu, ela tem uma localização geográfica extremamente privilegiada. É um município que está localizado entre o litoral e o interior. Está equidistante entre 2 equipamentos
importantes de logística, que é a ponte Salvador-Itaparica e o Porto Sul em Ilhéus. E está muito próximo, é um trecho que a BR-101 se localiza muito próximo à BR-116. Então, Gandu tem um grande potencial para se tornar um entroncamento rodoviário, para ser trabalhado do ponto de vista da logística, por conta dessa localização geográfica privilegiada. Além disso, o seu grande potencial, solos férteis, chuvas bem distribuídas, um grande potencial que ele tem para a agricultura. Gandu também se destaca na região cacaueira por ter aquilo que a gente chama um processo de economia da aprendizagem, ou seja, você tem instituições, pessoas que cooperam, cooperativas, Câmara de Dirigentes Lojistas, associações, instituições que já compreenderam, de certa forma, o valor da cooperação. E isso diferencia Gandu dos outros municípios da região cacaueira. A região cacaueira tem, historicamente, um problema de rivalismo, uma cultura rivalista, pessoas que ficam rivalizando entre si e se esquecem que a cooperação é a melhor forma de desenvolver uma sociedade. Então, as regiões mais desenvolvidas do mundo são regiões que são caracterizadas por instituições fortes, instituições que têm credibilidade, pessoas que confiam umas nas outras. Então, a confiança é um processo importantíssimo no processo de desenvolvimento, na situação de desenvolvimento. E Gandu, apesar de ter ainda resquício dessa cultura rivalista, de disputa, ela tem também, por outro lado, uma semente da cooperação. Ela tem uma semente da cooperação, uma semente de cooperativas, de instituições que já, de certa forma, entenderam a importância disso. Então, a gente acredita que Gandu poderá continuar se destacando na região. Gandu já se destaca na região do seu centro de serviço hoje. Então, Gandu hoje tem uma população flutuante que varia diariamente. Um município que tem uma característica um pouco cosmopolita. Você chega em Gandu, você está sempre falando de Tamari, de Venceslau, de Ibiá, de Piraí, etc., porque justamente você tem um mini polo aqui cultural, e de serviço. Então, por conta disso, a gente acredita que Gandu vai se consolidar cada vez mais e poderá se tornar um polo com uma influência ainda maior. Hoje, Gandu tem uma influência, digamos, em torno de 50 quilômetros, um raio de 50 quilômetros. Se o projeto de logística for pensado, estruturado, Gandu poderá ter uma zona de influência muito maior e poderá se tornar um polo ali que talvez se equipare a Santo Antônio de Jesus, ou possa até ultrapassar Santo Antônio de Jesus, devido a essa característica que tem de se conectar em várias direções, leste, sul, norte e oeste. O Gandu está, logisticamente, está estruturada para, com a recuperação da Gandu e do Uberá, então você vai ter a ligação com o litoral, a ligação com a BR-116 e ligada ao norte-sul pela BR-101. O potencial da cidade é muito grande. Tem alguma dificuldade em questão de, não só geológico de Gandu, para o desenvolvimento da cidade? Não, Gandu é um município, como eu já falei, com solos férteis. Não sei qual é o potencial que Gandu apresenta de mineração. Eu conheço essa realidade, se já foi feita alguma prospecção do município, até eu não tenho conhecimento a esse respeito. Você tem alguma limitação em função do relevo, um relevo movimentado que nós temos aqui. O Gandu está inserido numa caracterização chamada de mares de morro, do ponto de vista da morfogeologia. Então tem esse relevo movimentado, isso dificulta principalmente o processo de mecanização na agricultura. Também você tem uma certa dificuldade de expansão urbana, esse relevo.
Mas isso é totalmente superável, né? Isso não chega a ser um empecilho maior para você desenvolver a cidade. Então, que eu saiba, não há nenhuma limitação, né, do ponto de vista geológico, ou uma limitação maior. Como eu falei, o município tem chuvas bem distribuídas e é um município que tem solos férteis, né? Há uma série de cultivos além do cacau, um potencial muito grande para a produção florestal, né, de madeira, e isso associado à cultura que a gente já tem, que é uma cultura histórica, né, do século XVIII, né? Essa região ela produzia peças de madeira já confeccionadas para suprir a indústria naval portuguesa, na Escola de Sagres. Então daqui saíam peças para fabricar embarcações, né, na Europa já prontas. Não era apenas a matéria-prima bruta que saía daqui. Daí é que vem o polo de Campinas, né, de construção de barcos, escunas, etc. E o polo de Valência, que também tem essa cultura, né, da produção de barcos. Isso vem do século XVII, do século XVIII, porque já naquela época, na verdade, o processo de industrialização no Brasil começou nessa região, né, começou em Valência. Então, para você ter ideia, enquanto a fábrica de tecidos de Valência, enquanto a fábrica de São Vicente, São Paulo, produzia, 5.000 teares de peças, a Valência produzia 10.000, e foi anterior à de São Vicente. O processo de industrialização no Brasil começa nessa região, começa no Baixo Sul do Brasil. O farol do Morro de São Paulo foi construído por um dos sócios da fábrica de Todos os Santos, porque muita gente não sabe, mas a Baía de Todos os Santos ela se estende até o farol do Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo, ali aquela Baía de Tinharé, é chamada de Barra Sul da Baía de Todos os Santos. Então o farol da Barra é Barra Norte, o farol do Morro de São Paulo é Barra Sul da Baía de Todos os Santos. Então o processo de industrialização do Brasil começou nessa região. Valência foi escolhido por 2 motivos: disponibilidade de água, né, que significava na época energia hidráulica para movimentar as moinhas, e floresta para energia na forma de lenha, que era considerada para a fábrica de tecidos funcionar. Então Valência foi escolhido por isso, por essa disponibilidade energética, né? No caso, energia hidráulica e energia química, na forma de lenha, de madeira. Show de bola, show de bola, show de bola. Só uma pausazinha aqui, viu? O professor Duval acabou de dizer que a industrialização no Brasil começa com a fábrica de tecidos, né, professor? Na cidade de Valença. Então, a primeira fábrica na cidade de Valença. É muito importante para a gente entender a questão de territorialidade, do Baixo Sul, ver os nossos valores e entender, compreender toda essa formação, povoamento, toda essa formação da exploração e povoamento da terra, também com a industrialização nesse processo. Eu estou vendo, professor, que quero fazer só essa intervenção, porque a gente precisa valorizar o que é bom na nossa região. Então, esse rivalismo que ele falou aí é uma realidade e a gente tem que compreender isso para que a gente passe por esse obstáculo, entenda, compreenda, vocês que são jovens que estão nos ouvindo aqui, para que a gente faça o processo de cooperação. Fique encantado ao ouvir o professor Duval, conversa sempre com eles aí. E cada vez nos surpreende mais. A gente aprende. Porque eu converso com ele, ele não falou desses detalhes aqui não, então a gente fez um podcast de professor, e ele vem citando essas nuances aí da história e da geografia, que é importante para que o aluno aprenda, compreenda, né, a verdadeira história, né, e conheça também essa geografia que era uma base do século XVIII, do século XVIII, e que hoje muitas pessoas não conseguem compreender por quê. Então a historicidade, né, dessa geografia nos ajuda a compreender a questão da territorialidade. Show de bola.
daqui a 10, 20 anos daqui para frente, numa cidade mesmo? A cidade tende a, havendo ou não um grande projeto que, digamos, propositivo, né, que tenha como meta, uma visão do futuro, transformar num grande centro logístico, serviços, né, comércio, industrial. Ainda assim, a tendência é que a cidade, ela naturalmente, né, aconteça isso. Eu acredito que seja muito difícil de Gandu viver um processo de declínio do ponto de vista do seu dinamismo econômico. O Gandu vai continuar se dinamizando economicamente, né, ampliando os serviços, crescendo, tá? Mas isso poderá acontecer de uma forma mais organizada, mais consolidada ou não, né? Aí vai depender de como é que, do ponto de vista da gestão pública, aí não é só a gestão pública municipal, mas é a gestão federal, estadual, mas depende muito de como é que a municipal vai se colocar perante os entes estadual e federal, no sentido de ser propositivo em relação a isso. Ser capaz de pensar um projeto de desenvolvimento para Gandu, né, juntamente com o Estado e com a Federação. Professor Duval, seu pai, Pedro Antônio da Rocha Melo, era um grande visionário, né? E você herdou isso com todo louvor. A nossa pergunta, na verdade, é o seguinte: Gandu, mesmo com todo esse emaranhado de evoluções, mas existem alguns setores que existem travamentos, né? Setores industriais, a questão da universidade, que se promete, se fala e nada se cumpre. Existem esses travamentos, que são travamentos que não conseguem desenvolver a cidade como ela deveria ser desenvolvida. Qual seria um projeto para esse destravamento e esse desenvolvimento mais sólido no município de Gandu? Olha, isso parte por um processo, né, de mudança do pensamento. Né? Preciso que as pessoas comecem a ver esse potencial. Eu gosto muito de citar Salomão. Né? Salomão dizia: não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, não havendo uma visão do futuro, não havendo algo em que as pessoas se mobilizam em prol daquilo, né, elas começam a, digamos, se apegar a coisas menores, né, se deixar influenciar por coisas menores, por coisas da necessidade imediata, né, coisas do dia a dia. Então, realmente é preciso um projeto, né, é preciso que as pessoas elas se apropriem disso, se empoderem disso, né? Que a sociedade local ela comece a se conscientizar desse grande potencial que o município tem e comece a se mobilizar em prol disso, né? E aí é toda a sociedade, não é apenas o poder público, são professores, né? São estudantes, né? É preciso que haja um processo de mobilização nesse sentido. Começa, muitas vezes, com um projeto como esse, né? Eu quero aproveitar para parabenizá-los, a professora Cíntia, o professor Israel, o professor Marco Paulo, nossos estudantes, né? Onde você começa a discutir de forma mais ampla. A gente tem um processo educacional conteudista, né? Reprodutivista, né? Que se baseia numa literatura que muitas vezes cita exemplos de São Paulo, do Sul, etc. Não tais elementos de nossa cultura para a sala de aula, não consegue, como bem coloca Edgar Morin, né, fazer uma educação pertinente, fazer uma educação contextualizada, para que as pessoas consigam se perceber como cidadãos, né, num processo histórico-geográfico onde elas estão. Né? Então, se eu não consigo ter minha identidade, se eu não consigo ter meu pertencimento, né, estabelecido, fica até mais difícil dialogar com o mundo.
Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei de onde eu venho, quando eu consigo me posicionar como cidadão, do ponto de vista histórico-geográfico, de onde eu estou, do local, né, onde eu estou inserido, então eu consigo dialogar melhor com o mundo, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, então eu consigo me posicionar melhor, e compreender melhor até o outro, né? Mas quando eu não sei quem eu sou, quando eu não consigo me contextualizar enquanto cidadão, no tempo e no espaço, né, é até mais difícil ou até mesmo, digamos, impossível, né, conseguir compreender as outras realidades. Show de bola! Não é show de bola, a gente vai parar um pouquinho, só para fazer uma intervenção. É disso que a gente precisa, professor. A gente está aqui. Cada resposta é uma surpresa a mais, né? Porque a gente já sabe do poder. Certa feita, num grupo da Universidade Estadual de Santa Cruz, com nossos ex-colegas, eu disse: o maior patrimônio que a UESC produziu foi do Valibano Neto Melo. Aí, Duval disse: para que você fez isso, rapaz? Vai dar confusão com os meninos. Ele disse: não, foi mal porque eu fui sincero. Então, em trazer, a gente tem essa paixão pela região, que as nossas famílias constituíram essa região. É muito bom esse entendimento de pertencimento que ele falou, de contextualização. E chama a gente para ter a sede do conhecimento, de se inteirar dos fenômenos sociais, se inteirar da formação do nosso território. Isso é maravilhoso. Eu acho que quem está acompanhando aqui agora o primeiro podcast, além da notícia da escola Professora Célia Libânio, que faz jus ao nome desta mulher. Célia Libânio estava 100 anos à frente de sua geração. Então é fantástico ver essa intervenção do Duval absolutamente seguindo a raiz de sua avó, porque realmente está 100 anos à frente de nosso tempo, de nossa geração. Isso é uma alegria, meu Deus, ouvi-lo, e a gente fica aqui, né, Israel? Com certeza. Quando tivemos a oportunidade, né, já na base desse podcast, e os meninos falaram assim: professor Israel, quem é que a gente poderia chamar uma pessoa que tenha visão de futuro? Eu não titubeei. Eu disse: visão de futuro aqui se chama Duval Libânio Neto. Certo? Neto Melo. Inclusive, fiz algo parecido com você na internet, né? Colocaram lá alguns nomes nacionais daqui de Gandu, né, que estão se projetando nacionalmente. E eu disse: quem é que você indica assim? Tá? Professor Duval Libânio e Yuri Melo, tudo da mesma família, né? Você vê que é uma linha. O Yuri foi meu professor de direito, né? E aí eu tive essa oportunidade de falar que é um camarada de notão, sabe? E é uma alegria em cada palestra, em cada bate-papo, em cada entrevista, o quanto que a gente enriquece, mesmo como professor, mas a gente enriquece tanto. Imagine os nossos queridos alunos que estão ainda, né, nas primeiras caminhadas do saber. Então, parabéns, né? É um orgulho de um ganduense saber que Duval Libânio pertence a essa cidade, a essa região. Então, dando continuidade, professor, nós gostaríamos de saber qual é a importância da participação da comunidade no desenvolvimento da cidade. Olha, é extremamente importante, né, que você tenha um processo participativo, né, de construção, né, coletiva, porque ele se torna muito mais sustentável, né? Quando as pessoas elas se apropriam de um processo de desenvolvimento, é muito difícil depois que você consiga barrar aquilo ali, né? É muito difícil depois que alguém, por um interesse pessoal, individual, né, consiga evitar que aquilo continue acontecendo, porque as pessoas elas já
Aí volta de novo a história do pertencimento, as pessoas já têm aquilo como algo delas. Né? Então, por exemplo, como nós fizemos nas Secretaria de Educação, as fábricas, as escolas, aqui no tempo do chocolate, mas nós pegamos o nome da cultura. Né? Alguém vinha lá com o nome acadêmico, com o nome técnico, e falar, não, porque a comunidade tem que se sentir pertencente. Né? Então, em Tororó, por exemplo, nós fizemos uma fábrica escola Carne do Sol. Então, pela fama que Tororó tem relacionada à Carne do Sol, e a escola, então, né, assume esse elemento da cultura, traz a comunidade para dentro da escola, então esse processo ele se torna um processo que é de todos. Né? E aí depois, se você vai tentar de alguma forma barrar isso, por algum motivo, né? É muito mais difícil, porque ali existe uma pactuação, né? Ali as pessoas estão, como a gente chama, concertadas, houve um concerto, né? Houve um acordo entre as pessoas, elas agora, aquilo ali não é mais de alguém, aquilo ali pertence agora à coletividade. E quando algo pertence à coletividade, é muito mais difícil de você interromper, de você parar com esse processo, porque aquele processo já não é mais de alguém, né? Aquele processo já é de todos, né? Todos se sentem participantes daquilo, todos estão compromissados com aquilo. Né? Então, se você, por algum motivo, né, tenta descontinuar um processo como esse, você não consegue. Professor Durval, É um processo de todos. pegando aí esse gancho aí, você foi um dos principais responsáveis pela instalação da escola Fábrica de Chocolate Gambu enquanto supervisor da educação técnica do governo do estado da Bahia. Por que, na verdade, não houve um desenvolvimento desta fábrica aqui em Gambu? Porque ficou uma coisa mais fechada, com pouca utilidade, porque por aquilo que você projetou para Gambu, era uma fábrica para trazer um desenvolvimento enorme para todo o município e para a região. O que foi que aconteceu? A gente vive um modelo da educação, muitas vezes a gente não se percebe o quanto o fordismo, o quanto o mecanicismo, o quanto a fragmentação do conhecimento, né, ela acaba, digamos, distanciando a comunidade de escola, né, e acaba distanciando até mesmo os professores, né, acaba fazendo um processo que é um processo fragmentado, né, você não consegue compreender como é que a história e a geografia se relacionam com a matemática, com a biologia. Né, o professor amigo nosso dizia que nosso modelo de ensino é como você dá batata, cenoura, alface, tudo separado e achar que vai se formar uma salada na barriga do aluno. Né? Então, é um processo que é complicado e nesse processo as pessoas acabam tendo uma apropriação individual de algo que deveria ser do coletivo. Né? E em função disso, muitas vezes, você não consegue estabelecer um processo em que escola e comunidade interagem, né, para que crie processo de desenvolvimento. E esse é o maior desafio que nós temos na educação. A educação ela precisa romper com as portas da escola. Ela precisa de comunidade de escola, que vocês estão fazendo aqui hoje, me convidando para vir bater um papo, né? E a gente pode aqui discorrer tranquilamente sobre história, geografia, sobre biologia, sobre matemática, sobre geologia, né? De forma aberta, porque o mundo é interdisciplinar. O mundo é interdisciplinar. A vida lá fora é interdisciplinar. Aqui dentro você constrói esses muros, essas caixinhas, né? Para conseguir melhor organizar, melhor estruturar, mas a realidade que esses alunos vão enfrentar lá fora é completamente diferente. É uma realidade
onde você precisa de ferramentas, né, de competências nas diversas áreas do conhecimento, não só do conhecimento, mas também das habilidades, né, de valores que são importantes, atitudes, né, que são às vezes até mais importantes que o conhecimento. E hoje o conhecimento você tem um acesso muito amplo, né? Você entra no Google. Se na nossa época nós perguntávamos para que nós estamos estudando isso, para que nós estamos estudando, o que é que isso vai servir para nossas vidas, os alunos hoje falam, por que é que eu estou estudando isso, para que isso vai servir, por que é que eu estou tendo que decorar isso, se isso está lá no Google e a hora que eu quiser eu acesso, né? Fora que nós temos na escola hoje, pelo menos aí 3 gerações do ponto de vista da tecnologia. Nós temos os nativos digitais, né, que são os alunos. Nós temos os dinossauros, aqueles que negam a tecnologia. E nós temos os imigrantes, que mais ou menos é a nossa geração aqui, que não é nativo digital, mas, né, que busca aí se adequar e acompanhar a nova geração, porque eles, na verdade, estão mais à frente, porque já nasceram com isso, né? Já nasceram convivendo com isso. Então a gente tem essas questões todas, e aí muitas vezes você tem posturas, atitudes que, ao invés de abrir a escola, ao invés de entender que a relação com a comunidade é uma relação que vai trazer uma grande aprendizagem, né? E vice-versa, ou seja, a comunidade pode contribuir com a escola pode contribuir com a comunidade, e isso traz um processo, né, contínuo de aprendizagem coletiva, né? Mas infelizmente o nosso histórico, nós vemos de uma educação jesuítica, né? O nosso fundamento jesuítico, ele não é freiriano, como querem, né, como falam. Paulo Freire muitas vezes fica restrito aos cartazes nas paredes, né? Mas não está na metodologia da sala de aula, de educação contextualizada. A gente vê do decoreba, né, do ler e escrever, né, do repetir. Nós vemos aqui, a gente já deve ter pegado algum de nós aqui ainda a tabuada, né, a palmatória, quando errasse né, então a relação castigo se não aprende, né, e aí educação como algo massivo, como algo exaustivo, como algo, né, que exige um esforço muito grande, quando na verdade o aprender é algo que é intrínseco ao ser humano e que é algo extremamente prazeroso, né? Então, infelizmente, nosso modelo educacional ainda é um modelo educacional que traz a educação como algo, né, ruim, estressante, né, tenso, quando na verdade deveria ser algo criativo, dinâmico, né, alegre, né? Então a gente precisa superar isso, superar essas barreiras, esses entraves, e eu acho que foi isso que aconteceu para que essa fábrica, a escola, ela não deslanchasse como ela foi pensada, né? Ainda precisamos realmente rever toda a nossa formação de professores, toda a nossa metodologia de ensino no Brasil, né? Existem algumas escolas do Brasil que avançaram muito em modelos que são mais, né, democráticos, que são mais participativos, que são mais dinâmicos, mas isso ainda não chegou para a maioria. A grande maioria ainda está naquele velho modelo, né, do escrever, do quadro negro, da sala de aula ali, uma cadeira atrás da outra, né, deixando que a faxineira diga como é a metodologia do ensino, né? Quem organiza as cadeiras na sala de aula, você não muda, não faz um círculo, né? Não democratiza, não consegue estabelecer um processo de ensino-aprendizagem, porque o professor também é um aprendiz, né? Porque os alunos também têm contribuições a dar. Então você perde um grande potencial, porque toda a nossa economia, todo o nosso processo de desenvolvimento nessa região, ela dá conta aí de 1% do potencial do cacau, né? O cacau é um fruto e a amêndoa é 20% do fruto. A gente joga fora, pelo menos só de polpa de cacau, 300 milhões de reais por ano. A gente joga fora, né? Então, da amêndoa, você fica com 5%. Então, você bota 5% em cima de 20%, você vai ter o quê? 1%.
nossa economia aqui está em 1% do fruto, do potencial que tem o fruto do cacau. Né? Então, você pensar que nós ficamos em torno aí com 1 bilhão, 1,5 bilhão, e o mercado de chocolates no Brasil e derivados é de 20 bilhões. Né? Então, estamos falando aí de apenas 5%. E isso aí era a transformação da base econômica. Era isso que ia começar a promover essa transformação da base econômica, com geração de oportunidade, de emprego. Né? Apesar de tudo, a gente tem hoje um aluno que já saiu de sua marca de chocolate quando formou, fez o curso de gastronomia, hoje já é um chefe reconhecido. Temos algumas iniciativas de também pessoas da comunidade, né, que hoje já tem sua fábrica de chocolate em casa. Algumas fábricas de chocolate surgiram, mas o potencial era muito maior. Existem algumas áreas que demandam mais atenção para a qualidade de vida dos moradores da cidade. Pode ser economia mesmo da própria cidade, um lugar de lazer para os cidadãos, algo do tipo assim que demanda mais atenção. Olha, eu acho que Candu precisa, né, ter mais praças, mais eventos culturais, né, estimular mais a cultura, né, as artes, né, a música, porque a gente vivencia uma cultura, digamos assim, um mercado cultural, né, digamos, muito apelativo do ponto de vista da sexualidade, da sensualidade, né? Do ponto de vista de uma cultura brega, que não acrescenta letras de músicas muito pobres, né? E até mesmo pejorativas, que muitas vezes ofendem, principalmente a mulher, né? Então é necessário que a gente reveja isso, né? A gente teve aqui, né, o projeto 6,5 do Mendes, que revelou inúmeros talentos na cidade, né? Então você precisa ter clube de leitura, estimular a leitura de livros, né? Estimular o jovem a pensar, a refletir, a inovar, a exercer essa capacidade que os jovens têm, principalmente de inovar, de estar aberto a coisas novas. Né? Então, quando você tem um processo em que você não proporciona esse espaço para a juventude, de cultura, de lazer, né, de conhecimento, né, em que você, muitas vezes, tem um processo de conflito geracional, onde as gerações mais avançadas, elas não permitem esse espaço para a juventude, então você acaba não dando sentido para a vida dos jovens, e esses jovens acabam, muitas vezes, indo por caminhos, né, que, digamos, não são os mais saudáveis. Então você precisa repensar, você precisa ter espaço, e principalmente para que esse jovem tenha perspectiva de futuro, né, porque todos nós nos movemos em direção ao futuro. Então vocês hoje estão aqui estudando, né, mas estão pensando já no curso que vocês vão fazer lá na frente, né? Vocês estão pensando como é que vocês vão conciliar a vida pessoal de vocês com a vida profissional. Então nós estamos o tempo todo pensando no futuro, nós estamos o tempo todo, né, nos movendo em rumo ao futuro. Então hoje a gente já vai se planejando, se preparando, né, para esse futuro. Então, quando você não tem perspectivas, então o jovem ele pode, né, acabar, digamos, por caminhos que não são os melhores, acabam também indo embora, mudando de cidade, né, mudando para outros locais. Isso é um fenômeno que causa muita desestruturação das famílias, né? Quando você tem um processo em que o pai precisa ir para outra cidade trabalhar, né? Os filhos precisam sair para estudar, né? Então tudo isso acarreta problemas, né, sociais, etc. E acabam, né, muitas vezes tendo influência até na família, que é a unidade básica de toda a sociedade. Então, é
importante que se crie espaços, né, para que o jovem possa pensar, refletir, criar, inovar, né, e que você oportunize isso e tenha os meios para que isso aconteça. Empreendedorismo, né, capacidade de criar coisas novas, abrir novos negócios, você aproveitar que muitas vezes hoje está sendo jogado fora, que é do que trata hoje a chamada economia circular. Então, a economia circular hoje é uma grande realidade no mundo. Então, hoje, aquilo que hoje nós tratamos como resíduo é matéria-prima para uma ampla gama de indústrias, de empresas que trabalham com isso, trabalham só com produtos que são descartados, né? Coisas que se enxergava como resíduo e hoje está tendo uma revolução a nível mundial em relação ao aproveitamento desses resíduos. Isso gera toda uma economia também e o potencial é muito grande para você desenvolver todas essas coisas e trabalhar todas essas coisas. Show de bola, rapaz. Hoje, dia 13, primeiro episódio do podcast Além da Notícia. Professor Israel, rapaz, foi melhor do que a gente imaginava. Com certeza. Este podcast realmente tem a visão de trazer para os nossos alunos e para a comunidade ganduense que vai assistir esse podcast através do Instagram, daqui da institucional da escola, ter uma visão de mundo, ter uma visão futurista de Gandu. E ninguém, vou repetir, ninguém melhor do que Durval Libânio Neto Melo, né, para poder falar sobre isso aqui. E aí, tem mais alguma pergunta? Encerrar as perguntas? A última pergunta para o senhor é como a participação da comunidade pode ser incentivada na evolução da cidade, se a comunidade deve correr atrás dessa evolução, deve ficar quieta no seu lugar, esperando isso acontecer, ou ela realmente deve ir atrás e falar assim, não, a cidade tem que evoluir, tem que ter isso aqui, outra coisa, inovar, novas construções, etc. Sim, a comunidade tem que ser protagonista, né? Todos nós somos protagonistas, né? Quando a gente se volta, quando a gente tem perspectiva de estar voltado para a comunidade, para o outro, né? Para o próximo, quando a gente não está acomodado, né? Numa postura, digamos, só pensar em si mesmo, mas de entender que até para a nossa própria saúde mental, emocional, é muito interessante que a gente se volte para a coletividade, para o outro, né? Então, todos devem ser protagonistas do processo de mudança, né? Claro que começa mudando o seu próprio eu, né? Mas esse processo de você se voltar para o outro, de você enxergar o outro, é um processo que traz mudanças também no seu dia a dia. O homem ele vive uma eterna disputa entre o ser e o ter. Nossa sociedade hoje ela trabalha uma perspectiva consumista de valorização do ter como forma de você ter sua satisfação pessoal. Né? Mas a gente percebe que o ser, você ser protagonista, você ser uma pessoa útil, você se sentir uma pessoa que contribui para o bem-estar das outras pessoas, o seu próprio bem-estar, é algo que traz muito mais satisfação do que você adquirir um bem, comprar um carro, comprar um celular novo que você não vai usar 20% dos recursos disponíveis, você já quer trocar por outro, que você só vai usar 10%, porque é um símbolo de status, um símbolo de que você tem sucesso na vida.
né? Mas o verdadeiro sucesso na vida está em você protagonizar processos de mudança. Se você pegar grandes empresários, homens mais milionários do mundo, você analisar a biografia dele, você vai ver que a maioria deles, a grande maioria deles, eles se tornaram milionários pensando em processos coletivos. Se eu pegar, por exemplo, Henry Ford, né, o criador da Ford Automóveis, ele tinha um sonho de popularizar os automóveis. Na época ele foi ridicularizado pelos seus pares. Né? E se hoje a gente teve um processo de popularização do automóvel, naquela época, né, há 100 anos atrás, você tinha um processo muito mais elitizado. Então, Henry Ford sonhou com a popularização do automóvel. Né? Se você pegar o da Apple, Steve Jobs, o Steve Jobs sonhava em proporcionar às pessoas essa possibilidade de se comunicarem, né, com um processo de interação, de interatividade. Então, a gente às vezes acha que um grande empresário ele se tornou rico, próspero, etc., porque ele sonhou em ser rico. Não. Ele sonhou em criar processos que mudassem, que transformassem a realidade, né, que possibilitasse as pessoas ter acesso a bens, a coisas, que mudassem a vida delas para melhor. Né? Então, esse processo é muito importante que a gente fale isso, porque existe um equívoco, né, de se achar que riqueza e prosperidade está relacionada a uma busca pelo ter, né, pela questão de você se locupletar, do ponto de vista de você conseguir ser rico, conseguir ter bens, conseguir poder consumir o que você quiser. Muito pelo contrário. Os homens que mais ascenderam, que mais prosperaram, foram homens que estavam voltados para um projeto que se relacionava a um sonho, a um desejo de mudança, a um desejo de transformação da realidade. Se você pega líderes do empreendedorismo econômico, você vai ter esse componente. Se você pegar líderes do empreendedorismo social, Mandela, né, Gandhi, né, Jesus Cristo, todos esses estavam voltados, né, para projetos que não visavam o eu, visavam a coletividade, visavam o todo. Né? E isso é muito importante. Então, qualquer um de nós podemos ser agentes de mudança, né? Podemos protagonizar mudanças. Podem ser pequenas mudanças, né? Mas ninguém ilumina uma cidade se primeiro não acender uma lâmpada. Né? Então, é nesses pequenos processos que a gente vai aprendendo e a gente vai acumulando e aí depois a gente vai conseguindo ter a capacidade de, aos poucos, fazendo coisas maiores. Pessoal, nós já estamos agora encerrando o nosso podcast Além da Notícia, desde já comemorando, né, os 65 anos do município de Igandu, 65 anos de história, e aqui, né, um componente de uma família que fez história em Igandu, que tem história em Igandu, e acredito, Durval, que ainda continuará a fazer história, porque você faz história também, certo? Quando a gente percebe o quanto você é requisitado em tantas situações e a sua presença em palestras nacionais e internacionais representa o município de Igandu, representa o homem intelectual de Igandu, e a gente percebe o quanto a história precisa dessa continuidade, né, da sua família aqui no nosso município. Agradecer desde já também aos alunos acolhedores, a todos vocês que direta e indiretamente fizeram parte desse momento. Aqui, visivelmente,
temos aqui a Aimee e Pedro Henrique, né, fazendo esse diálogo com o nosso querido Durval Libânio, e professor Marcos Paulo, que também tem uma experiência, né, e está trabalhando essa experiência aqui com a meninada, com a questão da comunicação e fazendo jus, né, à importância deste projeto com a coordenadora Cíntia Almeida, porque a madrinha do projeto, a madrinha desses meninos que tem absolvido essas idealizações, né, das conversas diárias com esses meninos, com esses adolescentes, e tem colocado em prática, porque é fácil fazer projetos, difícil é colocar em prática os projetos. Então, parabéns à nossa coordenadora Cíntia Almeida, à direção da escola, aos outros professores que também deram toda a sua contribuição. Então, esse é o primeiro de muitos. E aqui nós temos apenas a agradecer, e especialmente ao nosso Deus, porque sem Ele, nada de que foi feito se fez. Professor Marcos Paulo. Show de bola. Olha, o problema aqui, você está vendo que o problema aqui é muito sério. Qual é o problema? O problema aqui é a questão de debater, entender, buscar o conhecimento, cooperar, fazer essa participação coletiva, sair do padrão de individualidade, voltar para a questão do estudo, da cooperação, da participação, do entendimento de toda a sociedade, dos fenômenos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, que formam a nossa memória, a nossa história, entender o passado, participar, viver o presente, vislumbrando as ações do futuro. Eu quero aqui fazer as minhas considerações finais, professor Israel. Eu quero agradecer a sua pessoa neste momento, pela importância que você tem na comunicação nessa região. Nós temos a mídia tradicional e quão importante e valoroso é estarmos aqui interagindo. Fico muito agradecido de estar aqui nessa mesa com você. Você é muito importante para toda a nossa coletividade. Agradecer aos alunos, aqui representado por Aimee e por Pedro, mas aqui o bastidor que está forte e show de bola, viu? Tem muita gente que, se a gente citar o nome, esquecer um, vai dar confusão, vai dar briga, mas a nossa briga aqui é disputar, sempre passar o conhecimento, distribuir conhecimento, e nós lutamos por essa causa. E dizer, Durval, que tive o prazer de ser seu colega aqui na sexta série, no Colégio Castro Alves, aqui nessa instituição. E toda vez que eu passo ali e vejo Sérgio, eu me lembro dos cafés que eu já tomei na casa dela. Entrevistei Sérgio Libânio, não filmei, mas ela me contava as histórias, relembrando uma escadaria que foi feita do município de Itamari, ligando 3 cepas à cabeceira de Biá para trazer cacau de lá, construído por Durval Libânio e por Maneco Libânio, para trazer o cacau da região de lá. Então essa escadaria permanece intacta até hoje, feita de pedra. Isso é de uma memória fantástica. Diz assim, tive o prazer também de morar, convivendo na mesma república, na UESC, e temos colegas que são destaque nas suas profissões em vários lugares. Mas eu volto a dizer aquilo que eu falei no grupo de WhatsApp. Tenho a maior alegria do mundo de ter conhecido seu pai. Tenho uma alegria, assim, muito grande de ter conhecido Sérgio Libânio, ter vivido nessa escola sob direção de Ana Maria Mello, e de saber que nossas famílias, as nossas famílias, participaram desse processo de formação histórica, cultural, e que vamos viver mais momentos como esse, que o Durval nos proporcionou, e dizer da nossa alegria, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, porque é um deleite, é um regozijo estar neste lugar, num podcast, além da notícia, num debate de tamanha profundidade, que vai ficar para toda a história. Este vídeo vai ser visualizado e vai ser entendido por várias gerações.
Obrigado, Israel. Obrigado, Emílio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cíntia Almeida, pela visão, a direção da escola. E muito obrigado a você, Duval, por existir em nossas vidas. Eu disse essa semana para você, tudo que Duval toca vira ouro na minha vida, porque só faz me acrescentar. Todas as vezes que nós estamos juntos, por menor que seja o período, e temos a alegria de saborear do conhecimento que vem de sua pessoa. Fico com as considerações finais e finalizo com você, porque você, neste jogo aqui, nesta quadra, neste campo, é o dono da bola. E falar aqui, falando sobre história de Igandu, né? Aqui está as duas famílias da política de Igandu, né? A família Libânio e a família Leal, né? As duas famílias que geraram essa política ganduense, e mais do que nunca, além da minha profunda consideração, amizade, irmandade que eu tenho com o Duval, certo? Volto a dizer, aprendo a cada momento. Obrigado também, Duval, né, por cada palavra, porque as suas palavras realmente enriquecem o nosso coração, a nossa mente e o nosso conhecimento. Eu fico feliz, estou muito até emocionado, né? Tive ali a foto, né? Vocês, e realmente foi um grande prazer poder estar aqui hoje, poder contribuir, poder aprender também com vocês, né? Você, Israel, Marcos Paulo, né? Vocês são pessoas importantes aqui no nosso município, prestam um serviço importante, né, de comunicação, de trazer à tona uma série de questões importantíssimas, né, para a nossa juventude, para a nossa sociedade. Feliz aqui de ver jovens aqui, né, motivados, mobilizados, né, em trabalhar processos de mudança. Parabenizo mais uma vez, professora Cíntia, né, você, a toda a equipe aqui do Sérgio Libânio, por esse trabalho, né, por essa motivação, por querer sair do lugar comum, por não se contentar apenas com o modus operandi que é colocado muitas vezes, que não traz maiores resultados, né, mas criar espaços como esse é importantíssimo para o nosso jovem, né, poder contribuir com eles, porque eles são o futuro. Todos nós vamos passar, né? Estamos aqui de passagem, e o importante é a gente sempre poder semear boas sementes, né? Para que elas possam crescer e dar frutos. Então, estou muito feliz aqui hoje, muito emocionado de estar aqui, e agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Uma salva de palmas.